meus queridos. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema um pouco delicado, porém inerente a todo ser vivo e a todo ser humano, que se chama morte. Esse tema ele já é tratado desde a antiguidade por povos que tinham culturas em que eles preparavam as pessoas que morreram, né, para um ritual, e muitas das vezes esse ritual ele simbolizava o fim de um ciclo, né, o fim do ciclo vivo, e ele iniciava em um outro ciclo, né, que eles acreditavam ser um ciclo espiritual ou metafísico, né, como alguns queiram se referir. Mas a grande questão é que a morte, ela representa a maior ameaça para qualquer ser vivo e principalmente para nós seres humanos. Porque, embora um ser vivo, biológico, ele tenha as funções básicas que delimita ele, que classifica ele como ser vivo, muitos deles não são considerados racionais, né? Então ele não tem aquela consciência da sua longevidade, ele vive pelos seus instintos, não é? E muitos são treinados desde filhotes até sua fase adulta a viver, a caminhar pela sobrevivência, né? Atualmente, nós tivemos um quadro de pandemia, né, e nós já estamos em um mundo pós-pandêmico, vamos dizer assim, mas nós tivemos casos diversos no mundo inteiro de mortes de pessoas queridas dentro da mídia, muitos perderam entes queridos, pessoas próximas, e mais uma vez esse tema, né, a própria morte veio e confrontou a nossa racionalidade, né? Afinal de contas, nós, seres humanos, seres vivos, dotados de maior inteligência dentre os demais seres vivos até o momento, temos a capacidade de raciocinar, temos a capacidade de pensar a respeito de qualquer coisa, né? Avançamos em tecnologia, avançamos em conceitos, saúde, mas algo nunca supera esse tema. Por mais que o ser humano evolua, por mais que a ciência tenha evoluído até aqui, ainda não foi possível vencer a morte por meios naturais, né? Então, todas as vezes que nós somos confrontados com a morte, de alguma forma, o nosso cérebro, o nosso raciocínio lógico, o nosso logos, ele automaticamente nos alerta, né? Automaticamente ele nos faz enxergar a realidade da vida, que todos nós, independente de classe social, independente de posição, independente de pensamentos, nós somos confrontados com a realidade da morte. E recentemente nós tivemos uma notícia muito triste em que uma cantora muito querida faleceu, né? E mais uma vez esse tema veio à tona na sociedade, né? E pessoas queridas, quando elas partem, elas parecem que levam com elas algo nosso, né? Que era o nosso sentimento, parte do nosso coração, parece que vai com aquela pessoa. E falando um pouco a respeito desse tema da morte, eu gostaria de entrar dentro do campo teológico, dentro da visão que eu tenho como cristão, como pessoa, né? Dentro da filosofia que eu tenho de crença e de valores, né? A Bíblia, ela nos ensina em diversos momentos que a morte, ela é uma consequência natural da degradação humana, né? Essa degradação humana natural, a Bíblia ela chama de pecado, né? O pecado, ele trouxe, segundo o conceito bíblico teológico, a consequência e a consciência da morte, porque foi através do pecado que a morte ela ganhou a força que ela tem, né? Quanto mais o ser humano ele tende a se tornar um ser mais propício, né, à morte, mais propício às suas próprias maldades, às suas próprias atitudes, ele tende a se aproximar cada vez mais da morte, né?
E dentro desse conceito surgiu um homem que veio a este mundo e ele simplesmente chocou a realidade das pessoas na época dele, que se chamava Jesus, né? Então, Jesus ele tinha um amigo muito próximo chamado Lázaro, certo? E Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ele faleceu, né? E todos ficaram tristes por Lázaro porque ele era uma pessoa muito conhecida na sociedade na época, uma pessoa conhecida por fazer boas obras, por ser uma pessoa generosa, gentil com todo mundo. Porém, ele encontrou algo do qual ninguém pode fugir, que seria a morte, né? E quando os discípulos relataram para Jesus, né, no Evangelho de João, segundo o Evangelho de João, que Lázaro havia morrido, Jesus ele não respondeu coisa alguma. Ele demorou 4 dias, né, para chegar ao povoado de Betânia, onde Lázaro morava com as irmãs dele, sendo que ele já sabia que Lázaro estava doente, né, e ele não tomou nenhuma atitude. Então muitos interrogaram Jesus naquele momento o porquê que ele não teve nenhuma atitude de sequer visitar o seu amigo que havia falecido ou que estava prestes a falecer, né? Muitos sabiam da capacidade que Jesus tinha de dialogar com a sociedade, com os discípulos, de confortar, né, várias pessoas com a sua palavra. Porém, naquele momento Jesus se calou, né? O mesmo Jesus que era conhecido por fazer milagres extraordinários, por curar enfermos, curar enfermidades, ele não fez nada. E ele foi questionado a respeito disso, né? Tanto pelos discípulos quanto pelos amigos e até familiares mais próximos de Lázaro. Mas quando findou os 4 dias, Jesus decidiu ir para Betânia. E assim que ele entrou no povoado, ele encontrou a irmã de Lázaro, chamada Maria, né? E ela perguntou por que ele não havia estado lá, né? Por que ele não foi, não tomou uma atitude de cura, né? Uma atitude que salvaria a vida do seu irmão. E Jesus ele deu uma declaração muito interessante. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim não morrerá eternamente, mas eu o ressuscitarei no último dia. Jesus ele veio a esse mundo e, segundo o Evangelho de João, ele já existia antes de vir a esse mundo. A palavra no grego, no primeiro capítulo de João, ele diz o seguinte, que no princípio existia o verbo. Só que essa palavra verbo, ela é traduzida no grego por logos. Logos significa lógica, significa uma substância primária, palavra, né? Algo que é inexplicável, algo que não tinha forma. Mas ele relata que esse logos, essa lógica, estava com Deus no princípio e era Deus. E através desse logos, dessa lógica, Deus ele criou todas as coisas, sejam visíveis e invisíveis, o universo material, tudo aquilo que nós não conhecemos. E essa lógica, esse logos, que havia criado o próprio ser humano, que havia criado a Terra, que havia criado todo o universo, veio em forma humana. E esse logos se chamou Jesus. E naquele momento, parece que o Logos ele não teve a lógica necessária, né? De que o seu amigo estava morrendo, de que o seu amigo estava doente e precisava da sua ajuda. Mas ele tomou a atitude totalmente contrária, né? Quando ele foi confrontado, antes de ele entrar, né, no povoado, tanto pelos discípulos quanto pela irmã de Lázaro, ele deu essa declaração: eu sou a ressurreição e a vida. E o que foi que Jesus quis dizer com isso? Nós, diante de tantos casos, diante de tantas notícias ruins, a nossa lógica humana é entrar no desespero. A nossa lógica humana é sofrer e ter medo da morte. Mas quando Jesus ele declarou que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim ainda que morra viverá,
ele estava passando a seguinte mensagem, que a natureza, ela segue o seu curso, o ser humano segue o seu curso. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por qualquer tipo de problema. O nosso corpo, conforme a idade, ele vai sofrendo o seu processo natural, né, fisiológico de degradação. E apesar de tudo isso, né, Jesus ele dá essa declaração que contraria toda a lógica humana. Apesar do logos no grego significar lógica, essa lógica não pareceu ser tão lógica diante dessa situação, né? Isso mostra pra gente que a lógica de Deus ela não é a mesma que a lógica humana, né? A nossa mente limitada, o nosso conhecimento limitado, nós não conseguimos abranger tudo aquilo que está além do nosso alcance, né? Mas se de fato Jesus ele era quem ele dizia ser, né? Se de fato Jesus ele era o Filho de Deus e ele tinha essa lógica de Deus em si, então existe algo além da nossa lógica humana que nós devemos começar a pensar. Será que de fato existe algo além da nossa vida física? Será que existe algo bom? Será que de fato, depois que nós partirmos do nosso corpo físico, será que existe algo, uma vida após a morte, como muitos falam? Jesus ele quis dizer uma coisa diferente. Ele quis dizer que, embora você morra, embora o seu corpo físico ele abandone este mundo, ele, que era a lógica, o criador de tudo o que existe, seja físico, seja metafísico, seja espiritual, ele ressuscitaria a pessoa no último dia. E isso contraria toda a lógica do ser humano. Jesus ele foi contra toda a lógica do ser humano e ele mostrou que a lógica de Deus não é a mesma que a nossa. Então a nossa tendência humana, nossa lógica humana tende a pensar na vida e até mesmo nas coisas divinas como algo natural, como algo da nossa própria lógica. Mas é difícil para nós, seres humanos, apenas nos ater à nossa lógica e ficarmos conformados com isso. E essa é a mensagem central de Jesus e do seu Evangelho, que apesar de toda a lógica humana, e mesmo que a nossa lógica humana ela nos faça entender que a nossa morte ela é iminente, a lógica de Deus ela quebra toda essa regra, porque a lógica de Jesus ela é diferente da nossa lógica humana, né? Porque se Deus fosse um ser humano como nós e de fato ele existisse nessa nossa dimensão chamada espaço-tempo, ele estaria sujeito às mesmas naturezas que nós, né? Ele estaria sujeito às mesmas fragilidades que nós. E ele também estaria dentro desse princípio da morte. Mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Deus ele veio em forma humana, a lógica divina encarnou em uma lógica humana e trouxe esse novo conceito de vida eterna, em que a nossa vida ela não acaba aqui nesse plano, né? E aqueles que confiam no Evangelho, aqueles que acreditam de fato nas palavras de Jesus, eles terão a vida eterna e passarão da morte para a vida novamente. De maneira que esse é o maior amparo que um ser humano ele pode ter psicologicamente falando, a nível de consciência, né? Em que mesmo que nós passemos por todos esses problemas, mesmo que nós tenhamos em frente um mundo pandêmico e vemos várias notícias de morte todos os dias, nós podemos nos aconchegar e entender que em Cristo Jesus nós viveremos eternamente. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, essa reflexão. Convido vocês a lerem um pouco do trecho do Evangelho de João
onde Jesus o tempo todo ele afirma essas passagens.